Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre funções da linguagem, rever um pouquinho sobre os elementos da comunicação e também fazer uma questão do Enem para a gente ir tirando as nossas dúvidas. É muito importante que a cada conteúdo vocês treinem essas questões, principalmente as questões que têm esse estilo do Enem, para que vocês possam ir se acostumando com esse tipo de questão e na hora da prova não tenham tanta dificuldade, já estejam mais habituados a esse tipo de linguagem, a esse formato. Então, sempre que estudar um conteúdo, tire um tempinho também para fazer algumas questões sobre aquele conteúdo que foi estudado. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje, falando sobre as funções da linguagem, começando aqui sobre a função referencial. A função referencial, ela também pode ser chamada de função denotativa. Então, você vai encontrar com essas duas nomenclaturas, ou referencial ou denotativa. Qual é o principal foco dessa função de linguagem? O foco está no assunto, na objetividade, sem que apareça o autor, o enunciador ou o produtor do texto. Tem a finalidade clara de informar o leitor a respeito de determinado assunto. Por isso, tem como uma das características o uso da terceira pessoa, ele, eles, ela ou elas, uma escrita mais impessoal. Então, quando vocês ouvirem função da linguagem referencial ou denotativa, o que é denotativa? É o uso da palavra no seu sentido real. O que seria conotativa? Seria o uso da palavra no seu sentido figurado. Então, se nesse caso é o uso da palavra no sentido real, a principal função seria o quê? Informar. Passar uma informação de maneira clara, de maneira precisa, sem sentimentalismo. Seria uma informação mais objetiva. Onde você vai encontrar esse tipo de linguagem? Nos jornais, em artigos científicos, nos livros didáticos, nos sites informativos, vocês vão encontrar esse tipo de função da linguagem. Por exemplo, aqui nós temos um texto, foi retirado lá do portal do Maranhão, né, educação.mar.gov.br. Inclusive, eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Estejam sempre ligados nesses sites, nesses canais, até mesmo nas redes sociais desses órgãos, para que vocês possam estar sempre antenados, sempre conectados e sempre orientados em relação às oportunidades que vão surgindo. Então, lá no site do Estado do Maranhão, vocês vão encontrar muitas informações sobre cursos, sobre o que está acontecendo na rede, sobre alguns concursos literários, né, concursos de acordo com as disciplinas que ocorrem. Então, fiquem ligados nesses tipos de sites que trazem muita informação. Então, vamos ver esse texto aqui. O Maranhão teve o segundo maior índice de retomada às atividades escolares do Nordeste, com 16,06%. No total, 11.085 crianças e adolescentes que estavam fora das escolas entre 2020 e 2021 foram rematriculados em unidades escolares em todo o estado. Os dados são resultados de um levantamento realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. No geral, o Maranhão ficou atrás apenas do Ceará, com 21%, e à frente dos estados de Pernambuco, Bahia, Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, nessa ordem. Então, observem que esse texto, ele é um informativo, ele traz dados, ele traz informações reais que foram feitas através de pesquisas. Vamos para a segunda função da linguagem, a função emotiva ou expressiva. Atentem-se a esta nomenclatura. Vocês podem encontrar tanto função emotiva como função expressiva. Essa função centraliza-se em expressar os juízos ou ainda os afetos do enunciador, seja ele um jornalista, um poeta, um escritor. Está pautado no próprio emissor, que por meio da primeira pessoa do singular, no caso eu,
e de verbos na primeira pessoa do singular, evidencia seu mundo interior e a sua subjetividade. Então, na função emotiva, é onde você vai transmitir uma mensagem de forma mais subjetiva, colocando em evidência ali os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, né? Até mesmo o seu próprio pensamento. A gente pode pegar um poema e fazer essa análise, né, do texto poético ou de um texto jornalístico, mas você também pode expressar os seus sentimentos através da escrita ou também através da oralidade. Então, seria a função emotiva ou expressiva. Aqui um modelo de um exemplo da função expressiva ou emotiva. Uma música, com certeza vocês conhecem, uma música do Nando Reis, que diz assim: para você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar. Então vocês conseguem perceber que a linguagem ela é bem subjetiva, ela está escrita na primeira pessoa e o eu lírico transmite todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, os seus desejos daquele determinado momento. Agora a função poética, né? A construção do texto. Muito cuidado para não confundir a função poética com a função emotiva, né? Os dois trazem muito essa questão da subjetividade. Mas tem elementos que diferenciam bastante. No caso, a função emotiva ela está muito centrada no emissor, naquele que transmite a mensagem, né? Ela está muito centrada nos sentimentos, nas emoções, enquanto que na função poética está muito centrada no texto, na mensagem, na própria mensagem. Existe todo um cuidado para compor essa mensagem. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre a função poética. O foco é a mensagem, a elaboração do texto em si, valorizando os elementos tanto quanto ou até mais do que o conteúdo. É poético por se valer das figuras de linguagem que são mais elaboradas. A aliteração, assonâncias, metáforas, rimas, cores, ângulo da câmera e outros elementos que vão estar presentes na função poética. Então, a função poética ela está centralizada realmente na mensagem. Faz uso de muitas figuras de linguagem, como as metáforas, né? As metáforas seriam o quê? As comparações, as aliterações, a repetição de vogais ou de consoantes, né? E outras figuras de linguagem que nós vamos encontrar facilmente na função poética. Um exemplo aqui do Milor Fernandes sobre a função poética. Ele se preocupa tanto com a mensagem, como com o formato, como com as palavras, com a combinação, com a rima. Olha só, à medida que ele vai falando, tudo que ele vai falando, ele vai sendo transmitido através da forma como as palavras foram dispostas no texto. Percebam que ela não segue ali uma linearidade, ela não é linear, né? Vai seguindo ali linha por linha, verso por verso, como estamos mais acostumados a ver o poema, né? O poema ali todo divididinho entre estrofes, versos, aqui não, aqui ele está diferente, vamos ver. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha como as letras estão dispostas. Olha como as letras foram colocadas, as palavras. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Observe que quando ele coloca a palavra assim, ele vai girando, vai rodando, porque ele quer transmitir que ali no caso estava acontecendo isso com o homem, né, com o homem que bebeu demais. Então, percebam que o foco maior é na mensagem, na composição da mensagem, bem mais do que no conteúdo. A função fática. O que seria a função fática? Essa aqui é bem simples, turma, bem simples mesmo. É todo ato de língua que visa única e exclusivamente iniciar uma comunicação e mantê-la ativa, em contato. Está focada no canal de comunicação, não há efetivamente nenhum conteúdo na mensagem. O que seria a função fática? Seria o canal da comunicação, é quando eu estabeleço uma comunicação, quando eu inicio, né, eu estou ali ativando o canal de comunicação. Quando eu cumprimento alguém, quando eu digo bom dia, tudo bem, ou quando eu digo só, e aí? Né? Quando eu passo para alguém e diz, e aí, tudo beleza? Eu estou ali estabelecendo um canal de comunicação, estou abrindo o canal de comunicação. Então, a função fática ela tem muito essa função de estabelecer
essa comunicação. E nem sempre a gente tem um retorno, né? Mesmo a gente pode ter um retorno da outra pessoa ou não. É apenas, nesse caso, ativando, abrindo o canal da comunicação. Aqui nós temos uma tirinha do Calvin que diz assim: Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então, quando a pessoa atende do outro lado, que ela diz oi ou alô, ela já inicia o canal da comunicação. A linguagem fática, a função fática, ela pode ser utilizada também para demonstrar uma quebra, uma interrupção, né, desse processo de comunicação. Então, de uma forma bem simples, o que seria a função fática? Aquela que abre o canal de comunicação. É através dela que eu inicio uma conversa, ou que eu vou interromper ou até finalizar uma conversa. A função conativa ou apelativa. Lembre-se, vocês sempre vão encontrar mais de um termo para as funções da linguagem. Aqui no caso, conativa ou apelativa. Atentem à semântica, atentem ao significado. Apelativa, eu estou apelando. O que significa apelar? Então vamos ver. Trata-se dos gêneros que têm a função de fazer o seu receptor, leitor, ouvinte, telespectador, seguidor, inscrito, fazer ou não fazer algo. É comum a presença das formas tu, você, vocês, vocativos, né, que são os chamamentos, e de verbos no imperativo. A função apelativa, como o próprio nome está dizendo, tem a função de apelar, chamar, convencer. Vocês vão encontrar muito essa função da linguagem nos textos publicitários, nas propagandas, também vão encontrar muito nas redes sociais, né? Mas principalmente vocês vão encontrar nos textos publicitários, porque ele tem a intenção de convencer o leitor. Convencer o leitor a algo, a comprar algo, a provar algo, a ir a determinado lugar, então, a ter determinadas atitudes. Então, a função conativa ou apelativa é a que vai convencer o leitor de alguma coisa. Olha aqui um exemplo dessa função, tirei aí da nossa plataforma Gonçalves Dias. Vocês estão acompanhando o nosso Instagram, lá está cheio de dicas, muitas novidades para vocês. Vale a pena acompanhar o nosso Instagram. Quem ainda não segue, corre lá e comecem a seguir. Aqui diz, que tal aquela lista de dicas para criar o hábito da leitura? Vocês têm o hábito de leitura? Então, a plataforma Gonçalves Dias traz aqui algumas dicas de como criar esse hábito. Comece pelo tema que você mais gosta. Encontre momentos certos para ter sua leitura. Não se pressione. Leia com outras pessoas. Faça indicações e leia 30 minutos por dia. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Então, observem que os verbos eles estão no imperativo. Como assim estão no imperativo? Eles dão ordem, conselhos, pedido. Ele diz, comece, encontre, não se pressione, leia, faça, aprenda. Então, essa é a função da linguagem conativa ou apelativa. Agora, a função da linguagem metalinguística. Muitas pessoas têm dúvida em relação a essa função da linguagem. Começo dizendo para vocês que a linguagem metalinguística ela está totalmente centrada em quê? No código. É o código para explicar o próprio código. Como assim? Vamos ver. Trata-se do código explicando o próprio código. A principal característica da função metalinguística é a mensagem centrada no próprio código. Aliás, na metalinguística, nada é mais importante do que a palavra e os seus desdobramentos. Sendo assim, o código é usado para falar sobre ele mesmo, explicando-o e analisando. Então, turma, na verdade, é quando eu uso o código para explicar o próprio código. É quando eu faço uma música para falar de música. É quando eu faço um poema para falar sobre poema. É quando eu faço uma receita para falar de receita. É quando eu uso o dicionário para saber o significado de uma palavra. Então, é o código para explicar o próprio código. Vamos ver um exemplo? Minha música quer estar além do gosto. Não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer só ser música. Minha música não quer pouco. É uma música da Adriana Calcanhoto que se chama Minha Música. Olha que interessante. Ela fez uma música
para falar sobre música. Então, essa é a função metalinguística, é usar o código para explicar o próprio código. Aqui a Adriana Calcanhoto fez uma música para explicar, expressar como ela se sente em relação à composição, em relação à música ao qual ela produz. Outro exemplo de linguagem metalinguística, né, de função metalinguística do Norman Rockwell, ele está se olhando no espelho e está fazendo ali a sua própria reprodução, né? Então ele pinta para falar sobre pintura, né? Então ele está fazendo arte para falar sobre arte. Ele se olha no espelho e ele mesmo se reproduz. Então esse também é um modelo de função metalinguística. E aí, continuando sobre as funções da linguagem. É extremamente importante saber que os gêneros são ricos. Logo, muitos possuem duas ou mais funções em sua camada textual. Dificilmente uma função ocorre isoladamente. O mais comum é a combinação entre elas em um texto. Entretanto, não se esqueça que, na maioria das vezes, existe uma predominância de uma função no texto. Então, não esqueçam. É possível encontrarmos várias funções da linguagem. Eu posso ter dentro da linguagem referencial também um pouco da linguagem fática. Eu posso ter a linguagem metalinguística junto com a linguagem poética. Eu posso ter a linguagem emotiva junto com a linguagem apelativa. Então, qual a diferença? Uma vai prevalecer, uma vai predominar. Uma vai se destacar mais ao longo do texto. Mas é possível encontrar mais de uma função de linguagem, da linguagem no texto? Sim, é possível e é bastante comum. Aqui no caso, nós temos os elementos da comunicação. Nós já tivemos uma aula sobre elementos da comunicação. Quem perdeu, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias e vai rever esse conteúdo, porque aqui é apenas um resumo. O resumo para quê? A função da linguagem ela está diretamente interligada ao processo de comunicação, aos elementos da comunicação, porque a linguagem ela tem a função e essa função ela sempre destaca algum elemento. Por exemplo, na função referencial, nós temos o referente. O principal destaque é o referente, né? É a informação. Na função emotiva, qual é o principal elemento? A mensagem ela está centrada no emissor. Então, observem, a função emotiva está centrada no emissor. Na função poética, a mensagem está centrada em quê? Na própria mensagem. Na função conativa ou apelativa, a mensagem ela está centrada no receptor, é em quem vai receber essa mensagem. A função metalinguística está centrada no próprio código. E a função fática está ligada no canal, né? Aquele canal que estabelece a comunicação. Então, vocês têm que ter muita atenção em relação a isso, porque sempre uma função vai estar ligada a um elemento da comunicação. Então, vamos agora para uma questão rapidinho aqui, uma questão do Enem, que diz assim, desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Né? Então, eles não têm como ele produzir uma crônica feliz, uma crônica descontraída, se o dia já não começou muito bem. Segunda-feira, ele esqueceu a luz acesa desde o dia anterior, contas para pagar, então não tem nada de positivo aí. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, olha, ele diz que nós temos mais de uma, mas ele quer saber a predominante, né? Por que a emotiva predomina? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciado na construção da mensagem. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento aos demais. Ou letra E. O enunciador tem como objetivo principal
a manutenção da comunicação. Observem que ele quer qual? A linguagem emotiva. Então, a resposta seria o quê? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, né? A função emotiva da linguagem prioriza o discurso subjetivo, onde o emissor transmite suas emoções e sentimentos. Portanto, esse tipo de texto é focado no emissor e é escrito em primeira pessoa. Então é isso, turma. Nossa aula finaliza aqui. Eu aguardo vocês na próxima. Um grande abraço.